Hey, começando mais um novo vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é muito especial porque estamos completando 2 anos de canal. Yay! Eu queria usar minha estante. E daí eu falei, agora é a hora, entendeu? De usar minha estante, entendeu? Não tá um ângulo bom, nem tô centralizada, mas é sobre isso. Que loucura, já se passaram 2 anos. Desde que eu tomei a coragem, sim, que foi coragem, de começar a postar aqui no YouTube. Por isso que eu quero, todos os anos, simbolizar, deixar registrado, ano após ano, essa vitória. Porque pra mim, não é apenas um canal no YouTube, e sim uma realização de um sonho. Bom, eu não vou entrar muito aqui na trajetória do canal, enfim, mas o primeiro vídeo do primeiro ano de canal eu explico mais um pouquinho com algumas informações extras, enfim, então eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês verem, ou aqui na descrição, e também aqui na descrição eu vou colocar algumas informações importantes que ano após ano eu quero sempre me lembrar. Eu vou fazer uma tag como eu fiz no primeiro ano, tá bom? A ideia é sempre fazer essa tag ano após ano, envolvendo livros, porque foi o assunto que eu mais postei, que eu mais estou postando, e foi o primeiro assunto aqui do canal. Então eu quero sempre deixar essa tag como temática de aniversário, né, aqui do canal, por conta disso, que os livros sempre foram o começo de tudo aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá! É a mesma tag do vídeo da Paula Alexandra, que ela postou ano passado. Então eu vou deixar linkado aqui na descrição também esse vídeo dela, tá bom? Pra vocês irem lá ver. E a última pergunta, como no ano passado, é uma pergunta bônus que eu desenvolvi. E vai ser diferente da pergunta do ano passado que eu respondi no vídeo de um ano do canal, tá bom? E eu acho que eu pretendo fazer isso nos próximos anos. Então sempre a última pergunta eu elaborar uma pergunta nova, pra ser um assunto novo. Tá bom? A tag se chama Livros que Mudaram a Minha Vida. E não tem tag melhor, com um nome melhor, pra ser aqui a temática de aniversário, não é não? A primeira pergunta é: o primeiro livro inesquecível, aquele que te fez entender que você amava ler. Eu não tenho apenas um livrinho, eu tenho 3. Então vamos por partes. O primeiro mesmo, eu não vou lembrar, porque eu era criança. Mas teve alguns que realmente me inspiraram a ser leitora. Adicionei nesse primeiro. O primeiro é Judy Mod. Gente, eu amava. Eu tenho recordações, visões mesmo, de eu lendo esse livro quando eu era muito pequena. Né, ali por volta dos 7, 8 anos de idade. Então, Judy Mod vai ser sempre a minha lembrança mais antiga de eu lendo alguma coisa. Obviamente eu tenho que deixar aqui, e eu tenho alguns exemplares na minha estante, né, pra passar de geração em geração quando eu tiver filhos, enfim, porque realmente é muito importante pra mim esse livrinho. O próximo é Poliana, que eu também lembro muito de eu lendo esse livro, principalmente esse livro aqui. Esse livro tá aqui. Ele tá bem gasto, tá bem, sabe? Eu não lembro se eu... tá aqui a evidência. Eu ia falar, não lembro se eu li pra escola, mas sim, li pra escola. No 5º ano, gente. Olha. No 5º ano. Vocês têm noção disso? Enfim. Então eu lembro disso, que era um livro da escola pra ler. Ao mesmo tempo que eu tenho lembranças lendo ele, tipo, feliz, eu tenho lembranças também meio que não tão boas, porque como era pra escola, provavelmente tinha algum trabalho pra fazer, alguma prova pra fazer, então eu tenho esse sentimento em relação a Poliana feliz, porque eu lembro muito de eu lendo ele, mas triste porque era meio que cobrança, sabe, porque eu precisava ler pra escola. Mas enfim, ficou uma recordação boa, tá bom? Ficou uma recordação boa, e tão boa que eu comprei nova versão de Poliana, tanto Poliana quanto Poliana Moça, nessas capas aqui maravilhosas, que eu achei muito linda, e eles são bem fininhos, ó. E a tradução
de ambos é de Monteiro Lobato. Então, eu achei muito especial, sabe? Ai, enfim, estou louca para reler. E eu vou ler nessas edições aqui. Quem sabe o ano que vem. Esse ano, acho que não vai dar, mas o ano que vem, quem sabe. Mas, os livros mesmo, o livro, né? Só que ele é uma trilogia. Que eu realmente falei, eu sou leitora, foi esses daqui. Garota Online. Esse daqui eu realmente virei pra mim mesma e falei, a partir de agora eu serei leitora. Vou ser considerada leitora, quero ler horrores. E tem até escrito aqui quando eu li e quando eu terminei de ler. Então foi em 2015, um pouco depois do meu aniversário de 15 anos. Então, esse livrinho aqui é muito especial e eu não quero tirar ele nunca da minha estante. Como os outros, também não quero tirar nunca da minha estante. E como eu falei, ele é uma trilogia. Então, esse aqui é o primeiro que eu realmente falei, eu vou ser leitora. Esse... eu acho que esse é o segundo. Eu não lembro agora qual é. Eu acho que esse é o segundo. E esse é o terceiro. Acho que esse é o terceiro. Enfim, quis mostrar aqui pra vocês. Um livro que mudou a sua forma de pensar. Pode ser sobre amor, vida, autoestima, algo que te transformou por dentro. Eu li o ano passado e eu fiquei louca. Fiquei extremamente louca, obcecada por esse livro. Que é Não Era Pra Ser Uma História de Amor. Olha isso, meus surtos. Esse livro fala... primeiro, ele é muito engraçado. Eu li ele enquanto eu acompanhava pelo audiolivro, né, audiobook. Então, eu acompanhava no livro físico, escutando também. Então, eu fiquei muito imersa na leitura, no enredo, nos personagens. Porque eu tava usando de 2 artefatos pra ficar bem imersa, que era a minha visão e a minha escuta. Então, foi surpreendente. Eu já tinha feito essa técnica de ler e escutar ao mesmo tempo um livro, mas eu acho que não impactou tanto quanto foi nesse daqui. E é uma história que mistura viagem, mistura amizade, mistura momentos engraçados, perrengue, né? Porque toda viagem tem perrengue. Mistura profundidade, porque aqui a protagonista, ela tá levando as cinzas de uma pessoa pra se encontrar com outra pessoa, entendeu? Então, é profundo, mas ao mesmo tempo tem o romance aqui. E a mensagem principal desse livro, que eu peguei, que me transformou, assim, foi que a protagonista, ela sempre amou. Então... e ela tinha sua forma de amar, como todo mundo tem, sua própria forma de amar. É isso que eu levei pra mim, sabe? Que ela teve a sua própria forma de amar. E num certo momento ela até se questiona se isso é realmente verdadeiro e se amar realmente é tão útil assim, sabe? E ela vê que sim, ela é uma romântica incurável. Isso foi como um estralar de dedos assim na minha mente, de que realmente a gente pode ser uma romântica incurável, entendeu? A gente pode ler vários romances e amar cada um deles e tá tudo bem. Também tem aquela questão, tanto relacionada a livros, mas também aquela questão de amar a outra pessoa. Eu sempre me senti uma pessoa muito amável, que sei amar muito rápido. Mas tá tudo bem em relação a isso, sabe? Se eu estou bem com isso, tá tudo bem também. Então, enfim, eu acho que eu não consegui me expressar tão bem aqui. Mas foi um livro que de vez em quando eu ainda me pego pensando nele, sobre essa simplicidade, mas ao mesmo tempo profundidade de falar do amor, do ato de amar. Tanto livros de romance como o ato de amar outra pessoa. Um romance que te ensinou algo sobre o amor. Um livro que te fez refletir sobre relacionamento de um jeito novo. Gente, eu pensei, tá? Eu pensei muito forte.
muito forte mesmo. Que livro eu ia colocar aqui? E não veio outro, a não ser o livro que eu coloquei o ano passado. Não teve nenhum outro que eu li com a mesma intensidade, que falasse tão bem sobre amor e sobre relacionamento como este. E eu tive que colocar ele de novo, entendeu? Mas eu coloquei um extra também, então bora lá. Que é Minha Melhor Parte. Gente, não tem outro livro até agora que eu tenha lido que fale sobre relacionamento tão saudável, de um relacionamento tão incrível, tão maravilhoso. E é um relacionamento real, não é aqueles relacionamentos distópicos que você, quando lê, você fica, ai, tá bom, isso nunca vai acontecer na vida real. Mas não, esse daqui é sim. É um relacionamento bom, saudável e real. Então aqui, os protagonistas, eles brigam. Eles têm divergências, mas eles se relacionam de uma forma saudável e madura. Até agora eu não li nenhum outro que abordasse tanto esse tema, quão bom foi esse daqui. Então se você tiver alguma indicação pra me dar, que seja no mesmo nível, por favor, coloque aqui nos comentários que eu quero ler. Então, teve a Minha Melhor Parte aqui novamente. E eu amo esse livro. Assim, quem não leu, por favor, leia. Mais um livro que eu surtei e me apaixonei. Esse é o objetivo que vocês têm que ter sobre relacionamento. O relacionamento da Win e do Boo. E eu trouxe um de bônus, que é no Kindle. Não é um livro, ele é um conto que eu li esse ano. Ele tem apenas 5 páginas, mas eu fiquei louca, porque ele só tem apenas 5 páginas, mas ele fala tão bem sobre o amor, sobre amar. É esse daqui, 5 minutos, da Ione Simões, e ele só tem apenas 5 páginas. Você tem noção disso? Em menos de 30 minutos você já termina. Mas a Ione, eu não sei o que ela fez aqui, mas ela fala sobre tudo do amor, tudo, sem exceção. O que é amar uma pessoa, o que é sentir o amor, enfim, em 5 páginas. Vocês têm noção disso? Então, eu coloquei como bônus aqui. Eu não posso falar muito sobre ele, né? Porque 5 páginas. Se eu falar demais, vai ser spoiler. Mas enfim. Um livro que te curou ou te ajudou num momento difícil. Aquela leitura que parecia ter chegado na hora certa. Eu ia colocar os mesmos que foi do ano passado, né? Mas eu falei, não, eu quero colocar diferentes, entendeu? Então, assim, não foi que me curou, que me veio num momento muito difícil, como eu respondi no do ano passado, né? Do ano passado, realmente, foram leituras, livros que realmente foram uma companhia em momentos muito difíceis na minha vida. Esses aqui não são, tá? Já vou confessar aqui. Mas eu senti que eles vieram na hora certa, tá? Então, primeiro é O Design da Sua Vida, Como Criar uma Vida Boa e Feliz. Esse daqui não é romance, é um livro didático, digamos assim. E ele fala primeiro sobre o design, que é a minha área de formação. Então, aqui tem vários termos técnicos sobre design, mas também ele fala sobre essa mudança de vida, como transformar esses termos técnicos do design para você inserir na sua vida. Então, achei ele muito legal, muito diferentão, e ele veio numa época muito boa. Ó, ele é bem... tem ilustração, tem exercícios para fazer, e ele veio numa época para eu ter essa visão do trabalho. Ainda não estou numa fase que eu me orgulho do meu trabalho, então ele veio numa época para eu me orgulhar e para eu dar os primeiros passos de aquilo que eu considero que eu vou me orgulhar do meu trabalho. Dá pra entender? Acho que sim. E teve um outro, que é Lugar Feliz, que teve essa mesma temática. Bem no finalzinho do livro, esse foi um livro recente que eu finalizei, não faz nem um mês que eu finalizei esse livro, e bem na reta final, a protagonista aqui, ela vai ter uma decisão relacionada ao trabalho. E por pouco, gente, por muito pouco, eu não chorei quando ela tomou essa decisão e ela falou sobre o trabalho aqui. Então, foi realmente livros que vieram na hora certa, sabe? Pra eu sentir que
representada, que eu me sinta calma em relação a esse tópico trabalho. Um livro que te apresentou um mundo completamente diferente. Pode ser uma cultura, uma época ou até um universo fictício que te marcou muito. Confesso que quando eu respondi essa pergunta o ano passado, eu fiquei muito na dúvida. O que eu vou colocar nesse tópico e tudo mais. Mas esse ano foi como uma luva. E foi um livro que eu li esse ano também, que é A Princesa Prometida. Tem um vlog aqui no canal, tá bom? Pra vocês. Então, mais um livro que eu surtei. E, gente, eu não sabia nada sobre essa história. Nada. E eu fui impactada. Tem o filme. Eu acho que muita gente conhece A Princesa Prometida através do filme, que é infanto-juvenil. Mas eu nunca tinha visto o filme. E o primeiro contato com tudo isso foi através do livro. E que bom, porque eu fui tão impactada, tão imersa também nessa leitura. E que universo, entendeu? Louco, doido. Ó, tem um mapa aqui que eu usei muito também, enquanto eu lia. E é um universo totalmente diferente, totalmente novo. E o livro em si é totalmente maluco. E às vezes eu também paro e fico refletindo, caraca, não acredito que eu li um negócio desse. Mas ao mesmo tempo, que incrível, que bom que eu li um negócio desse. Esse aqui entrou como uma luva nessa questão. Ai, eu amei muito. O que eu pensei, eu fiquei refletindo, ok, A Princesa Prometida realmente caiu como uma luva, mas tem mais algum, que é o roubo. É uma época, eu tenho essa versão aqui, deixa eu mostrar, né, a capa maravilhosa. Ó, que ela é capa dura, enfim, maravilhosa, que é item de colecionador. Esse é um conto que se originou em um roubo em 3 atos. Então eu vou falar sobre o roubo 3 atos, que é o que vocês vão conseguir ler, tá? Mas saiba que desse surgiu esse, tá bom? Porque eu amo mesmo é esse daqui, mas enfim, tá aqui dentro. Que é o roubo em 3 atos. Aqui teremos 3 mulheres em 3 épocas diferentes. A primeira é na Grécia Antiga, a segunda, que é a história daquele conto ali, que é na Era dos Piratas ali e tudo mais, sendo que a protagonista é uma pirata. E a terceira é uma jovem, é atual, né? É uma mulher nos nossos tempos atuais. Então aqui veremos, 2 épocas totalmente diferentes, que é a Grécia Antiga e a época dos piratas. Então eu precisava inserir aqui esse livro aqui. Realmente muito bom, mas é um livro que eu surtei e eu amei. E ainda é da Paula Alexandra, né? Idealizadora dessa tag aqui. Então eu achei válido adicionar ela aqui, né? O que vocês acharam? Já leram? Por favor, me comentem aqui se vocês já leram. E se não leram, por favor, vão lá ler. Um livro que você se sentiu representada, aquele em que você se viu no lugar da protagonista, ou se sentiu compreendida. Eu poderia colocar todos os livros que eu leio, porque toda vez, se eu gosto de um livro, se eu realmente leio um livro até o final, é porque eu me senti representada pela protagonista, me senti compreendida. Óbvio, alguns mais, outros menos, mas sempre, se eu termino um livro, é porque eu me senti compreendida. Mas eu trouxe 2 aqui. Primeiro eu vou falar desse, que é mais antiguinho, que é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Esse livro aqui, eu poderia também adicionar ele na primeira questão, mas eu resolvi adicionar aqui, que a nossa protagonista, ela faz uma viagem, ela fica presa no aeroporto e tudo mais, e ela conhece um carinha. E querendo ou não, as histórias deles vão se interligar. Mais ou menos assim. Tem filme desse livro aqui, tá? Vou colocar a capinha o pôster do filme aqui pra vocês verem. Eu acho que tá na Netflix, se eu não me engano. E eu tinha lido esse livro antes de lançar o filme. Eu já tinha amado, daí eu li de novo. Eu não surtei tanto, mas eu pude revisitar essa história e eu amei. Enfim, e eu me senti muito representada pela protagonista aqui. Talvez uma Júlia mais jovem, não a Júlia de agora. Mas eu me senti muito representada. E é muito fofo, eu amo muito. E o outro livro que também nunca vai sair da minha estante é Fale de Romance Comigo. Eu não gosto dessa capa. Eu não gosto dessa capa. Mas
o surto que foi esse livro aqui também, olha, eu tava começando a fazer os post-its aqui na lateral. E foi um surto. E tem uma cena épica que a protagonista fala pro nosso mocinho, faz uma analogia, né, uma comparação aí dos livros de romance com jogos de futebol. E eu achei incrível como ela faz, como ela descreve. E é exatamente a mesma coisa. Porque o mocinho fala, né, por que você lê tantos livros de romance, é tudo igual? E daí ela dá essa resposta comparando livros de romance com jogos de futebol, né, que jogos de futebol também é tudo igual. Então, essa cena eu acho surto atrás de surto, mas o livro em si é um surto também. E eu amo ele. Muito bom. Eu quero reler. No caso, quem sabe o ano que vem. Sétimo. Um livro que te inspirou a escrever, criar ou sonhar mais alto. Qual leitura acendeu uma faísca criativa em você? Aqui, eu confesso que eu vou colocar alguns livros que eu coloquei o ano passado também nessa mesma temática, mas tem um livro do bônus, tá? O primeiro que, se você não leu ainda, por que você ainda não leu? Que é Roube como Artista. Se você é artista, se você é criador de conteúdo, se você é médico, qualquer coisa que você seja, tem que ler este livro, gente. Tem que ler. Esse livro tá aqui. Ele é super fácil, rápido, tá? Então, assim, muito bom, muito bom. E sempre quando eu acho que eu já li umas 3 vezes ele. E sempre quando eu releio, tô com vontade de reler no caso, tem uma nova ideia, tem um novo gatilho. Ele realmente é um gatilho para a criatividade. Você não vai ler ele sem ficar com vontade de criar algo. E junto com esse, o autor tem mais 2 livros com a mesma temática, que é Mostre seu trabalho e Siga em frente. Então, tem esses 3 livrinhos aqui. Também já tem vlog aqui no canal, eu lendo os 3. Então, eu acho melhor vocês irem lá, ver o meu vídeo e depois ler os livros. Mais um livro que também eu coloquei nessa tag o ano passado, e eu tive que colocar de novo, é Criatividade S.A. Esse livro foi um surto, eu demorei horrores pra terminar de ler, mas ele é um surto e eu amei muito. E também é aquele típico livro que, se eu paro um pouco, eu lembro dele e eu quero reler e eu quero fazer alguma coisa criativa, enfim. Criatividade S.A. fala sobre os bastidores da construção da Pixar. Então, desde a ideia inicial até 2014. Porque ele foi lançado em 2014. Mas a gente consegue ver uma boa parte aí do que é criatividade, do que é ser criativo. Que ser criativo não é de uma hora para outra que vem as coisas, entendeu? É um processo que vai vir, às vezes tem uma ideia muito boa, mas no meio do caminho vai vir um perrengue e você vai lá precisar resolver. E para resolver vai ter que ser criativo. Enfim. E aqui também tem muitos bastidores dos principais filmes, animações, né, que a gente ama. Então, Toy Story, Divertidamente, Up, Rapunzel, pelo que eu me lembro que foi abordado, são esses. Vida de Inseto, enfim. Então, é muito bom. E eu, novamente, surtei também, lendo ele. E eu quero reler. Pena que ele é denso, tá? Confesso, ele é meio denso. A escrita, assim, mas muito bom. E, né, só pra não ficar livros repetidos, eu adicionei O Poder da Atitude, que é também surtei, li esse ano e surtei, que é um livro que fala sobre, ele foca principalmente nisso, de tomar atitude, sabe? Teve uma ideia, vai lá e executa. Entendeu? E ele é super curtinho, gente, dá super pra ler. E ele é antigo, tá? Eu vi que tem uma versão atualizada desse livro aqui, mas eu tenho esse. Enfim, mas também foi muito bom, tem alguns exercícios e foca em alguns cases da própria Disney, né, dos parques da Disney, do Walt Disney, enfim. Então, eu amo. Pra apaixonados pela Disney, vale a pena ler. Uma frase de um livro que vive com você até hoje. Cite aquela que te acompanha como um mantra ou
lembrança importante. Eu vou trazer novamente um livro que eu respondia essa no ano passado, é repetido, mas é meu mantra de vida. Desde que eu li esse livro, é o meu mantra de vida. Eu tenho que colocar ele aqui, entendeu? Que é O Ano em que Disse Sim. É um livro da Shonda. É tipo... Ela relata acontecimentos da vida dela, principalmente quando ela tava gravando Grey's Anatomy, né, nessa produção, enfim, tudo mais. E que ela ficava muito tempo cansada e ela não queria sair de casa, não queria fazer as coisas. E ela se propôs a, pelo menos durante um ano, falar sim para as coisas. Então, receber um evento, pra ir num evento, ela falava assim, a sua filha pediu pra você ficar em casa assistindo o filme, ela falava assim. Sei lá o que lá, ela falava assim. E eu levei isso como um mantra de vida. Principalmente quando eu tive crise de pânico em 2019, então eu não queria sair de casa, tinha medo de tudo e tudo mais. E depois que eu li esse livro, eu falei, vou falar sim pras coisas. E desde então, sempre quando eu fico meio desanimada, assim, recebi aquele convite pra ir não sei aonde. Será que eu vou? E daí eu falo, eu vou, tô me sentindo bem, é um lugar que eu curto, que eu vou me sentir bem, eu vou. Então... eu amo muito esse livrito e eu também quero reler. E tem um outro, que é uma frase mesmo. É o pior cupido do mundo. Esse conto aqui. E a frase é: assuma a responsabilidade sobre sua própria infelicidade. Se você não ama a sua vida, mude. Vou repetir. Assuma a responsabilidade por sua própria infelicidade. Se você não ama a sua vida, mude. Impactante, né? E é um bom conto, tá? É um bom conto. Aconselho vocês lerem também. O livro que você mais gosta de presentear ou recomendar, porque ele precisa ser lido por mais pessoas. Esse tópico aqui é complexo pra mim, porque normalmente as pessoas ao meu redor não leem o típico livro que eu costumo ler, que é romance, né, como vocês puderam ver. Então é mais difícil de eu recomendar as coisas. Mas eu peguei aqui um livro que eu já recomendei bastante para algumas pessoas, umas 5 vezes, bastante é muito também. E um outro que eu quero muito recomendar para vocês, que foi também lido recentemente e não recomendei para ninguém, assim, ao meu redor, mas eu quero recomendar para vocês. Então vamos lá. O primeiro é O Privilégio de Ser Mulher. Ele é finíssimo, eu também surtei, eu li ele numa madrugada e fiquei enlouquecida por esse livro. E fala exatamente o privilégio da gente ser mulher. As vantagens de ser mulher, sabe? Porque a gente precisa se orgulhar por ser mulher. Então, é uma leitura católica, tá? A autora, ela é católica e ela fala muito sobre Maria, sobre alguns santos, umas santas, né? Então é uma leitura católica, mas é tão bom, é tão maravilhoso. E eu quero reler, que eu acho que eu preciso reler esse livro. E foi tão magnífico ler, eu surtei, assim, lendo ele. E eu falei, é isso, entendeu? É isso. Deus me criou pra ser mulher e eu sou muito orgulhosa disso, entendeu? Então, se você não leu ainda e é católica ou cristã, é porque aqui é mais católica, né? Mas enfim, se você for cristã, também vale super. Ou se você realmente só quer ler, leia, porque é muito bom. E o outro que eu quero muito recomendar pra vocês é um conto que eu surtei também. Rose e o Deus Grego. Esse livrinho aqui, esse conto aqui. Gente, tem vlog aqui no canal, tem um review dele aqui no canal, mas eu aconselho, se você não viu ainda o vídeo, leia primeiro, sem saber de nada, porque foi assim que eu li, sem saber de nada, nem li sinopse, nem nada, e eu fui surpreendida, e ele é muito bom. Não posso falar muito, porque é um conto, se eu falar demais é spoiler, mas vale muito a pena, tá? Foi um surto, eu amei, e eu estou com abstinência desde então, e eu queria mais coisas relacionadas aos protagonistas, porque se tivesse um livro de 800 páginas, eu ia ler, de tão bom. Última pergunta. Pergunta 10.
que é a bônus que eu criei. Um livro cuja final te acompanhou por dias depois de fechá-lo. Uma história que não acabou na última página e que te fez caminhar em estado de reflexão por muito tempo. Peguei uma pergunta bem reflexiva e o único livro que eu realmente senti que ele cabia aqui é O Passeador de Livros. Esse livrito aqui. Eu li em 2023. Não, 2022. Eu li em 2022, já faz um tempinho. Eu tenho essa versão aqui do Intrínsecos. Esse foi o último livro que veio no clube de assinatura, né, do Intrínsecos. E foi tão reflexivo, foi tão bom. E às vezes eu também paro e penso, nossa. Porque é um livro que fala sobre livro, gente. Tem como ser ruim? Não tem. Não tem como ser ruim. E ele fala sobre a importância de que cada livro vai ser impactante em um nível para cada pessoa, entendeu? Então, todos esses livros que eu mostrei para vocês me impactaram de alguma forma, mas pode ser que em cada um de vocês, impacte de uma outra maneira, ou nem impacte tanto. E é isso que esse livro fala. Eu amo muito. E ele tinha que vir aqui, e é só ele, entendeu? Porque tem outro que pegue tão forte nesse sentido? Não tem. Ou se tem, por favor, comente aqui, que eu quero saber que livro é esse. Ai. E é isso, gente. Mais um vídeo finalizado aqui pro canal, celebrando mais um ano. E, obviamente, tinha que ter bolinho. Não bolo, na verdade é um bolo na caneca. Juro pra vocês, aqui dentro tem bolo. Eu mandei fazer um bolo dentro dessa caneca. Enfim. E eu coloquei 2 velinhas aqui. Então, bora lá acender e assoprar essas velinhas em comemoração de 2 anos. Eu amei, gente, eu amei. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Quero agradecer imensamente por cada pessoinha que se inscreveu aqui no canal ou deixou algum like. Nunca mais viu nenhum vídeo, mas cada pessoa é muito especial pra mim. Novamente, como eu falei no início do vídeo, o YouTube não é apenas um canal YouTube, sim uma realização de um sonho e um ato de coragem que eu tive. E é muito especial comemorar mais um aninho dessa realização, dessa coragem que eu tive, sabe? Ai, tô muito feliz. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Por favor, se inscreva aqui no canal, tá bom? Se inscreva. Vem fazer parte dessa comunidade aí, que aos pouquinhos estamos crescendo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!